Bom, vamos lá novamente. Teve um probleminha no vídeo, eu tive que refazê-lo. Bom, como eu já tinha mencionado, eu tenho alguns amigos que já tinham me solicitado para que eu postasse um vídeo na internet. Podia ser no YouTube, num veículo de grande circulação, em modo que a circulação do que o YouTube eu desconheço. Eu não gosto muito de falar sobre religião. Religião, futebol, política no Brasil, você começa a falar, fala, e você nunca chega a um denominador comum. Mas existe uma coisa muito interessante. Todas essas religiões ditas neopentecostais ou pentecostais na própria Igreja Católica, que de uma certa maneira eles omitem um período muito interessante da vida de Jesus Cristo, Yeshua Ben Pandera, que foi aquele período em que ele, aos 10 anos de idade, foi estudar no mosteiro essênio de Qumran. Nessa mesma comunidade essênia também estudava o seu primo legítimo dele, João Batista. João Batista e Jesus já se conheciam da infância, eles eram familiares. E os dois foram estudar no mosteiro de Qumran, da comunidade essênia, que, diga-se de passagem, não era uma comunidade cristã. Não era. A comunidade essênia, ela era voltada para estudos filosóficos, estudo da astronomia, para o princípio de que se chamava da medicina, que capengava, e principalmente para estudar sobre o zoroastrismo, a influência de Zoroastro. E Jesus e João Batista, eles conheciam muito bem o zoroastrismo. E em toda a Bíblia você encontra muitas citações que são votadas, que são colocadas, vindas do zoroastrismo, só que de maneiras bem sutis, que você quase que não percebe. Você teria que fazer uma leitura bem apurada da Bíblia para você perceber os ensinamentos essênios que estão colocados no Evangelho. Muito bem. Então, se Jesus Cristo e João Batista, eles já se conheciam desde o mosteiro de Qumran, da comunidade essênia, como é que se explica e se coloca de uma maneira que a Igreja Católica colocou, e que João Batista só reconheceu Jesus Cristo quando ele veio ao Rio Jordão para se batizar? Então eu fico me lembrando de um filme em que João Batista reconhece Jesus e diz: este é o Filho do Homem. Olha, eles já se conheciam, eles estudaram juntos, e foi criada essa situação ridícula de que João Batista nem em nenhum momento conhecia Jesus Cristo. Eles já se conheciam, eles eram primos. Mas você não vai encontrar algum pastor hoje que venha contar essa história, dizer: não, João Batista reconheceu Jesus só lá na beira do Rio Jordão. Não, já se conheciam antes. E tanto é que eles se conheciam antes que existiam dois grupos formados por estudantes essênios. Tinha um grupo de Jesus, que era composto por aquelas pessoas que não tinham educação nenhuma. Eles eram conhecidos por não lavarem as mãos, que é um hábito judaico, que é a ablação, aquela coisa que você lava a mão. Muito pelo contrário, eles não faziam isso. E conta-se nos escritos de Flávio José que eles bebiam, eles ficavam embriagados, existiam mulheres, tinha prostituição, tinha. Ao contrário de João Batista, o grupo de João Batista eram muito mais educados,
E se você perguntar isso a algum pastor evangélico, olha, havia dissidência, comunhão de pensamento entre os dois? Sim. E era flagrante isso. Tanto é que João Batista seguiu com o seu grupo de pessoas muito mais cultas. E Cristo optou por ficar com aqueles homens rudes, ignorantes, que não sabiam ler e não sabiam escrever. Porque naquela época apenas 1% da população judaica sabia ler ou escrever. Daí ter se criado a figura da parábola. A parábola foi uma maneira inteligente criada pelo povo judeu para explicar alguma coisa, já que eu estava tratando com gente que não tinha nenhuma cultura iletrada. Então a melhor maneira que tinha era eu criar uma parábola e contar uma historinha e que era mais fácil de compreensão. A parábola era uma história bobinha, que era contada para gente que não tinha muita cultura, evidentemente. Uma outra coisa que eles fazem questão de omitir é sobre Judas Iscariotes. Olha, Judas Iscariotes, atentem bem, Judas Iscariotes, ele era primo de Jesus Cristo. Judas, essa foi criada aquela mentira de que Judas traiu, né? Essa história, ela precisa ser revista, porque existem fatos bem contundentes atualmente que provam que Judas jamais traiu Jesus Cristo por 30 moedas. Isso é uma grande mentira. Eles eram familiares. Assim como também era a família de Jesus, José de Arimateia, a mulher de Pôncio Pilatos, era prima legítima da mãe de Jesus. E isso em nenhum momento é comentado. Nem se toca, porque, sabe, eu li um livro ultimamente muito interessante, e em determinada página do livro lá, o autor, que é um padre, ele diz o seguinte: se nós tirarmos do Evangelho a figura de Satanás, vai ser um grande prejuízo. Vai ser um grande prejuízo. Como é que soa isso na sua cabeça? Vai ser um grande prejuízo. Ah, mas se eu tirar... Então foi uma coisa que foi colocada. Ela foi imposta dentro do Evangelho para que as pessoas tivessem, primeiro, medo. Ah, eu não vou fazer isso não. Perdão, eu não vou fazer isso não, porque isso é pecado, porque isso é obra de Satanás, porque isso... Tudo gira em torno da figura nefasta de Satanás. Na verdade, a figura de Satanás não existia, não é própria do povo judeu, que é um povo apocalíptico. O povo judeu até hoje espera a vinda do seu Messias. Eles não consideram que Jesus foi o Messias, de maneira nenhuma. Eles estão esperando até hoje. Não foge a regra do que eu acabei de citar, de que o povo judeu é um povo apocalíptico. É um povo que espera que carruagem de fogo venha, que venha anjos tocando trombetas, que tudo vai acontecer, que ainda vai acontecer o Armagedon. E outras bobagens, mas o povo judeu é um povo muito medroso e que acreditavam nessas historinhas menores. Mas voltamos ao assunto do mosteiro de Qumran, onde foi encontrado uns baldes, uns potes de barro, onde tinham todos aqueles livros que são chamados de
apócrifos. A Igreja Católica nunca gostou dessa história dos livros apócrifos, mas aqueles livros aquele livro que é a realidade nua e crua e que contesta veementemente tudo que já foi escrito pelos apóstolos. Ora, os apóstolos primeiro não escreveram nada. Não tinham nem condições de escrever, que era um bando de analfabetos e letrados, não tinha. Então, os evangelhos sinóticos são aqueles que todos vocês já conhecem, que fulano contou, que fulano ouviu, que fulano disse, que fulano falou, que fulano contou, que fulano viu, que fulano disse, que fulano escreveu e que fulano contestou. Isso aí são os evangelhos sinóticos, que estão lá na Bíblia. Que fulano disse, que fulano falou. Olha, não tem nenhum embasamento o Novo Testamento. É uma fraude. É uma das maiores fraudes perpetradas contra a Bíblia. É o Velho Testamento. Perdão, é o Novo Testamento. É vergonhoso que a Igreja Católica até hoje não tenha tomado nenhuma providência para que esses livros fossem revistos. O próprio apóstolo Paulo, na Epístola dos Gálatas, ele faz referência de que muitas histórias envolvendo a Bíblia são lendas. O livro de Jó mesmo, ele é um livro que tem um sentido figurado. Mas são livros... O livro de Jó é considerado como um livro alegórico. É uma alegoria, não tinha... Assim como foi criada a parábola, também foi criada a alegoria. Então a vida de Jó, que hoje se acha que a vida de Jó seria um pouco da vida de Jesus Cristo, seus pensamentos, suas tentações, o envolvimento dele com mulheres. A filha que ele teve com Maria Madalena, Sarah Sancler, que foi... Ela teve essa menina no filme, isso desde que cujo ator é Tom Hanks, eu esqueço o nome do filme agora, mas fica muito claro de que Maria Madalena teve essa criança na França. E essa família teve privilégios. Primeiro porque ela foi guardada a 7 chaves pelo priorado de Sião. Se vocês ousassem se aproximar da realidade, a Igreja Católica matava você, literalmente. Isso foi escondido durante muito tempo, a maternidade de Maria Madalena, que teve uma filha com Jesus Cristo. E daí? Ele era um homem comum. A Bíblia deixa muito claro que ele não se envolveu com Maria Madalena, não, mas ele se envolveu com outras mulheres. Ele andava com homens, ele andava com mulheres. Quando ele fala andava com homens, é que ele andava com os apóstolos. Que ele bebia vinho, e bebia. Os apóstolos enchiam a cara de manguaça, enchiam. Tinham brigas, existiam vaidades. Existia aquele que brigava para ficar do lado direito, aquele que ficava para o lado esquerdo. Era um poço de vaidades os apóstolos. Eles eram vaidosos. Todo mundo queria aparecer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa postagem e podem jogar chumbo grosso, porque eu estou dando só uma pequena amostrinha do que eu posso falar, do que eu posso gravar para postar, para fazer uma postagem no YouTube. Eu deixo a vocês meu abraço fraterno. Que tenham todos uma boa tarde com o sol majestoso que se põe no cosmos.